Nós estamos dando início agora a esse momento onde nós vamos nos deter a fazer as perguntas nesse âmbito, né? No quanto o âmbito social. Gostaria de passar essa oportunidade para os nossos amigos de mesa e darmos início a esse momento do Café Teológico. Bem, é fato que as mulheres estão alcançando espaço na nossa sociedade. Aí nós temos nos poderes, né, nos 3 poderes, a chefe do Poder Executivo é uma mulher, a nossa presidente Dilma Rousseff. Já houve presidente do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, a ministra Ellen Grace. E não me recordo se houve no Congresso. Se a gente for olhar em algumas instituições de educação, temos uma reitora na Universidade Federal Rural, no Instituto também temos uma reitora também. Então, as mulheres vêm ganhando um espaço, né? E, além disso tudo, nós temos o nosso próprio governo tem como diretriz lá uma política pública que tem como objetivo fortalecer essa questão da igualdade, né? Igualdade de oportunidades para os homens e mulheres. Nós temos um texto lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 12 ao 15, que ele fala o seguinte, no verso 12 e no verso 13. Vou fazer a leitura desses 2 versículos. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de um homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então, assim, biblicamente falando, a mulher pode exercer esses papéis? Bem, antes de responder a pergunta, eu preciso só realçar uma coisa que talvez não tenha ficado bem entendido na minha fala anterior. Pelo menos 2 pessoas me procuraram e parece não entenderam a colocação. E aí eu lembro de uma história que o reverendo Augusto Nicodemos contava, que ele gosta muito de dizer essa palavra, que se Deus usou uma queixada de jumento para matar 1000 filisteus, porque ele não poderia usar um jumento completo. E aí ele apontava para ele mesmo, se chamando jumento completo. Na verdade, isso é uma ironia, um momento dele realçar que Deus, na sua soberania, ele pode usar quem quer para fazer o que quer. Em momento algum eu chamei a mulher de jumenta. Talvez alguém possa ter entendido assim, se entendeu, não entendeu corretamente. Eu apenas, citando o exemplo da burra de Balaão, disse que se Deus usou uma burra, ele podia usar qualquer coisa, tá certo? Então fica aí a explicação daquilo que eu falei. Em segundo lugar, sobre a perspectiva do exercício profissional, o texto que a gente acabou de ler, eu esqueci o teu nome. Rosendo. É um texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre culto. Então, o que ele fala aqui diz respeito ao exercício da autoridade no culto, que nós já vimos que pertence ao homem e não à mulher. Por isso ele desenvolve esse texto aqui, e alguns vão acusar o apóstolo Paulo de machista, de retrógrado, e que ele não falou aqui, foi uma expressão própria dele, não foi inspirado. Obviamente nada disso corresponde à realidade. O texto é inspirado, Paulo não falou aqui com machismo, mas ele apresentou um princípio bíblico que ele vai tratar em todo esse texto, com relação ao papel desempenhado pela mulher no culto. Aqui especificamente é sobre culto. Então ele fala a respeito da mulher que deve aprender em silêncio e em toda submissão. A ideia é que não sei se vocês sabem que Timóteo, quando recebeu essa epístola, ele estava exercendo um pastorado na igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso tinha sido uma igreja que ela recebeu o Evangelho, e Paulo previa que quando ele saísse de lá, e ele trata isso no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, haveria de surgirem falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas no meio da igreja, que ia causar um estrago muito grande. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo exatamente para falar sobre essas dificuldades, e aqui mais uma vez ele chama a atenção de diversas coisas, porque se vocês observarem, e eu já falei isso aqui, estávamos vivendo aqui num contexto no qual o paganismo está em alta. A deusa Diana dos Efésios era reverenciada, era adorada. Então havia uma participação efetiva das mulheres que estavam se convertendo ao cristianismo, e ao chegarem na igreja, elas queriam exercer a mesma prerrogativa pagã, porque no paganismo as mulheres tinham um papel preponderante. Só para vocês terem ideia, por exemplo, na cidade de Corinto existia um templo pagão, no qual 1000 prostitutas cultuais, elas faziam parte do ritual em adoração aos deuses. Então as mulheres tinham um papel direto, isso baseado desde lá da antiga deusa Astarote do Velho Testamento, e essa questão toda. Então o que aconteceu? As mulheres se converteram e chegaram na igreja sem nenhum conhecimento bíblico, teológico, sobre as escrituras do Antigo Testamento, sobre os ensinamentos dos apóstolos, sobre os ensinamentos de Jesus, e queriam então debater com o apóstolo, debater com o pastor da igreja presbiteriana de Éfeso, da igreja de Éfeso, Timóteo, exatamente sobre essas questões, no momento de culto. Então Paulo vai repreender essas mulheres, dizendo: olha, vocês devem aprender em silêncio, e vocês devem aprender em submissão, porque no paganismo, no culto à deusa Diana, vocês faziam e aconteciam da forma como queriam, mas aqui é diferente. Então vocês devem aprender em silêncio, mas vocês devem aprender. E então ele diz: mas ele não permite que a mulher ensine. Por quê? Como é que elas iriam ensinar se elas não sabiam absolutamente de nada? Elas estavam chegando à igreja num contexto de uma sociedade mergulhada no paganismo, de uma igreja ainda emergente do paganismo. E você vai observar que a igreja de Éfeso, ela é plantada, tem um rápido desenvolvimento. Depois o apóstolo Paulo vai embora, como eu disse a vocês no capítulo 20, e essa igreja tem um declínio, e Paulo se preocupa com ela, dizendo: olha, vocês vão ter problema, cuidado, não deixe de falar sobre a sã doutrina, sobre as escrituras sagradas. Mas eles não levaram isso em consideração, e possivelmente as mulheres pagãs tomaram conta da igreja, até lá na carta de João ao Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas da Ásia, onde mais uma vez a igreja de Éfeso é citada como precisando de uma revitalização, porque ela estava mergulhada num paganismo. E a palavra foi: volta ao primeiro amor. Então aquela igreja precisava voltar ao Evangelho para que ela pudesse ter de fato uma atitude que agradasse a Deus e que o seu culto fosse ouvido. Então aquelas mulheres, como os homens também, se assim eles tivessem chegado ao paganismo, eles precisavam primeiro aprender, para depois elas poderem ensinar. As mulheres poderiam ensinar, na perspectiva de Paulo, desde que não fosse de público. Elas não tinham autoridade, como eu já disse a vocês, essa autoridade é prerrogativa de pastores, de ordenados para isso. Aquelas mulheres não poderiam exercer essa autoridade sobre o homem, mas elas podiam sim, particularmente, como foi o caso de Priscila e Áquila, elas ensinarem até a algum homem que estivesse chegando na igreja e ainda não tinha
um conhecimento mais profundo sobre o Evangelho, sobre as Escrituras Sagradas. Então, a perspectiva é exatamente essa. Você não pode exercer autoridade e você não deve ensinar. Mas por que isso? Porque, primeiro, aí vem o princípio das Escrituras Sagradas. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. E o texto vai deixar claro que Adão, ele não foi iludido, mas Eva sim, ela foi enganada e ela caiu em tentação, né? E por isso então, em transgressão. Por isso, a necessidade de que se entenda esse contexto. Aqui especificamente está falando sobre culto. Essa linha tênue entre aquilo que é igreja, que a reforma rompe com isso também, de você ter o lado sagrado e o lado profano. A gente sabe que os reformadores romperam com isso. Na verdade, a vida na igreja deve ser a mesma da vida no lar, no trabalho, onde quer que você esteja, mas existe de fato uma linha tênue daquilo que é culto e daquilo que não é. Então, o exercício profissional é algo que nós não podemos negar, que as mulheres estão aí. E como nós já falamos anteriormente, as mulheres, elas são muito mais eficientes do que os homens. Dizem os especialistas que os homens são aqueles que só conseguem fazer uma coisa por vez. As mulheres, elas conseguem dividir a mente em departamento e conseguem fazer 5, 6 coisas de uma vez, não é? Então isso termina fazendo com que elas sejam mais eficazes no desempenho das suas funções profissionais, e elas terminam então, aí eu entendo que influenciadas e empurradas pelo movimento pagão, feminista, que esse não é um movimento novo, esse é um movimento que aconteceu na igreja de Corinto. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existia na igreja de Corinto um grupo de mulheres que eram influenciadas por um grupo de feministas de Roma, e que elas queriam então mandar na igreja. Por isso Paulo escreve principalmente os versículos relativos a culto, capítulo 7 até 11, eu acho que é até o 11, exatamente dizendo como é que deveria acontecer, porque as mulheres estavam tomando conta do pedaço e fazendo e acontecendo onde deveria ser diferente. Mas profissionalmente, elas desempenham essas funções, e nós não podemos negar isso. Basta ver a nossa, aspas, presidenta, né? Então eu só acho que parece-me que as coisas não caminham muito bem, e mesmo com todo o desenvolvimento, com a tecnologia, com tudo que está ao nosso lado, não me parece, olhando criticamente como cristão, que a sociedade ela caminhe para uma perspectiva melhor. Na verdade, nós estamos mais uma vez debaixo daquela lei da físico-química, entropia. Tudo tende a entropia, ou seja, uma desarrumação total, mesmo com as mulheres estando aí à frente. E isso parece que nós não estamos vivendo uma sociedade que vai se aperfeiçoando, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo uma sociedade que perde os seus valores, que perde os seus parâmetros, a sua escala de valores é invertida, e nós caminhamos, ao meu ver, sempre de mal a pior. Certa vez, reverendo, eu escutei o reverendo Ricardo Agreste falando justamente sobre essa questão profissional da mulher, e ele falava também que os homens atualmente têm deixado muito a desejar, né? O mundo está carente de grandes líderes, né? Então, assim, não sei se nesse aspecto o senhor também concorda. Rosendo, eu estou aí, tá? Ah, não esquece de mim, eu estou aí. Tá certo. Então, e aí, não sei se o senhor concorda com nesse sentido. Nós estamos carentes realmente de grandes líderes. Parece-me que isso fica muito, muito claro nessas últimas manifestações do nosso país, que você não tem um líder. Me indica quem é o líder, me indica quem são de fato as propostas definidas do que se está lutando. Tem sim uma massa, parece maluca, né, que quer a todo custo, ela está sentindo, inclusive, eu vou até fazer um apelo aqui, eu estou precisando de 49 pessoas para fazer um protesto comigo, tá certo? Para melhorar
o meu estilo de vida, se vocês quiserem, a gente fecha a Avenida Agamenon Magalhães e a gente vai resolver todo o problema. Parece-me então que nós estamos vivendo esse tipo de sociedade, que não tem líder. Então, alguém que é mais esperto, tá certo? Uma tendência, não se iludam, é possível que o próximo presidente ou presidenta, o que daria comum de dois gêneros aí, poderia assumir, seria o próximo presidente do Brasil, não é? Então, são essas coisas todas que acontecem. De fato, os homens estão perdendo, eu não diria que é perdendo posições, mas deixando de exercer a autoridade que lhes foi confiado, porque a regência deste mundo prioritariamente foi dada ao homem, mas o homem, por não exercer, Deus então tem usado as mulheres, porque a sociedade ela tem que continuar o seu curso. Então é essa a leitura que eu faço. Bom, ainda então falando sobre a mulher hoje em dia, já que a gente está falando da sociedade moderna do jeito que está, o que mais acontece são mulheres que não querem casar nem ter filhos para construir carreira profissional e dedicar-se exclusivamente ao seu trabalho e à sua vida e fazer uma coisa que geralmente não era muito comum antigamente, em que se esperava construir famílias. Tanto os homens quanto as mulheres hoje parece que fogem de construir famílias e tudo mais. E o versículo 15 daquele texto que Rosendo leu diz que a mulher será preservada através de sua missão de mãe. Então, como fica a mulher que não quer construir família? E existem mulheres cristãs que até pensam assim. Então, como é que fica ela nesse aspecto? Eu lembrei, eu quero conectar mais uma vez com a pergunta do Rosendo, o que ele colocou. Observaram que está tendo a falta de líderes? O reverendo Ricardo Agreste disse isso. Por quê? Porque os líderes estão sendo as mulheres no lar. Então, há uma falta de referencial. O marido sai para trabalhar. A mulher também sai para trabalhar. A educação dos filhos é confiada, talvez, aos avós, talvez a uma babá eletrônica, uma babá contratada, ou uma creche, ou seja lá o que for. Deixa eu falar com experiência própria. Quando eu casei há 31 anos atrás, fazer 32 anos, e com 2 anos do nosso casamento, minha esposa ficou grávida, então com mais um ano nós tivemos o primeiro filho, uma filha, e ela, logo na sequência, ela ficou grávida, minha esposa ficou grávida da nossa segunda filha. E nós tínhamos um projeto que era iniciar uma livraria. E nós então começamos a fazer essa livraria. E quem foi sacrificado foram os nossos filhos. Porque nós decidimos, em comum acordo com os pais dela, eles tinham uma casa muito grande. Não, a gente faz o seguinte: a gente sai da nossa casa, já que a gente vai passar o dia fora, a gente leva o filho para casa deles, a avó fica tomando conta, e isso é um tempo, depois a gente sai. Gente, eu estou falando por experiência própria, não foi um bom negócio. Depois nós tivemos o nosso terceiro filho, que está ali, ele é pequenininho, o Max. E resultado, nós não demoramos a sair da casa do meu sogro, e começou a existir uma crise entre nós de quem era o líder, certo? Então, na confusão dos nossos filhos, isso ficava muito claro. A gente dava uma ordem, os avós vinham e davam outra ordem. Isso então gerou um conflito muito grande, que a gente carrega esse ônus até os dias atuais.
Então, por experiência própria, eu também vejo essa mesma questão quando a mãe, eu vejo a empresária que falou aqui, ela deixa a sua casa e diz, eu não acho que se eu tivesse dedicado só a eles, eu teria feito melhor. Eu acho que isso é lógico que teria feito melhor. É lógico, gente. Ninguém pode servir a dois senhores. Tá certo? Por exemplo, eu sou diretor do seminário e estou plantando uma igreja. Todo mundo dizia, rapaz, não faz isso. Rapaz, não faz isso. Vai ficar apertado para ti. Tá certo? Hoje eu estou vendo que está apertado. Aí você termina aqui e acolá, deixando de fazer algumas coisas que deveria fazer ou num lugar ou no outro. Então, quando a mulher diz, eu fui 100%, eu já acho que é problema você dizer que é 100%. Quanto mais você dizer, no caso tão sério, há de fato um prejuízo para alguma parte, e que talvez não seja nem visto agora, mas em algum momento isso vai vir à tona. Então, eu acho que as mulheres que querem negociar isso, tendo os filhos, deixa com creche, sei que vão ter problema. Aquelas outras que vão dizer assim, eu não vou ter filhos, eu vou ter a minha carreira, porque eu vejo isso muito nessas entrevistas de artistas, de atrizes, que, não quero saber de filho, o que mais importante é a minha carreira. Isso para mim, isso é uma loucura. Estão trocando aquilo que Deus deu de privilégio para as mulheres, que o apóstolo Paulo fala nesse texto, não é, por um prato de lentilhas, tá certo? Onde elas não serão felizes, onde elas não alcançarão o ápice da bênção de Deus para a mulher, que é a maternidade. Então, este é o plano primário de Deus. Então, conquanto nós tenhamos exemplos de sucesso, mas precisávamos talvez ter uma lente mais específica, com um aumento maior, um zoom de 1.500%, para olhar ali nas entranhas, nos pequenos detalhes, os problemas. Conquanto essas coisas aconteçam, eu prefiro dizer que é melhor que a mulher almeje fazer e estar no centro da vontade de Deus. Então, se Deus chamou a mulher para esse ministério, que ela o faça. Depois dos filhos criados, ela pode exercer a sua função, por que não? Tá certo? Ela não é escrava do lar, tá certo? Ela deve ser administradora do lar, da casa, e pode haver sim harmonia, desenvolverem os dois um papel que é importante para cada um individualmente e é importante para a família como um todo. Essa é a minha opinião. Deixa eu colocar bem essa réplica na seguinte forma. A questão não seria sobre a funcionalidade, e sim sobre as intenções. Então, por exemplo, de acordo com a pergunta, a adolescente ou a jovem que cresce sem a perspectiva de querer ser mãe, porque, de certa forma, a sua atuação materna pode interromper o seu sucesso profissional, ou até mesmo planejando uma maternidade, até talvez com problemas de saúde futuramente, porque nós sabemos hoje que a medicina ela tem uma idade estabelecida para a mãe poder ter a sua gestação, pelo menos com mais saúde, não dizendo que não existem as exceções, porque nós temos exceções de mulheres que conseguem ser mães com a idade avançada. Então, assim, nessa perspectiva, o problema seria as intenções. Porque, por exemplo, se uma mulher ela planejar muito bem, ela planejar com o seu marido, ela planejar, claro, com o seu marido, escolher, no caso, não ter filhos durante o início do seu casamento, durante o início, ou até para que ela possa conquistar tudo que ela sempre quis, conquistar tudo aquilo que ela desejou, e planejar ter filhos apenas no final de sua carreira profissional, ou talvez até no meio, porque ela não sabe o que vai acontecer com sua carreira profissional. Porque eu queria que ficasse claro isso, talvez porque eu também não tenha entendido, não sei se as pessoas não entenderam. O problema está nas intenções da mulher sobre não almejar a maternidade, ou o problema está apenas num planejamento? A pergunta, como foi colocada, é exatamente dizer o seguinte: então eu quero ter filhos porque eu quero ter o sucesso na minha carreira profissional. Então a intenção primária dela
é exatamente a satisfação pessoal, tá certo? E não a satisfação segundo a vontade de Deus. Essas pessoas não estão preocupadas em ouvir qual é a vontade de Deus, mas elas querem viver instantaneamente aquele prazer. Elas querem apresentar para todos que são bem-sucedidas como empreendedoras, como qualquer profissão que seja, mas não querem dizer, eu estou feliz em ser mãe. Eu lembro de um caso, eu conheço um médico em Manaus. Eu conheci esse médico há uns 3 anos atrás, quando eu estive lá, na casa dele, inclusive, e a esposa dele também é médica. Eles são crentes, ele é presbítero da igreja presbiteriana, Cidade Nova, lá em Manaus, e ela, sim, e se converteram um tempo depois, mas depois de convertidos, os filhos estavam pequenos ainda, ela decidiu parar com a medicina para cuidar dos seus filhos. Observe, o que a consciência de quê? De que o mais importante agora para ela seria cuidar dos filhos, tá certo? E aí, quando eles estiverem numa condição boa, numa condição de que eles possam poder discernir as coisas, ela pode prosseguir mais tarde com a medicina. Ela não fez isso antes porque ela não era convertida antes. Então, a perspectiva deles foi exatamente fazer o seguinte: nós queremos ter uma vida pautada pelas Escrituras Sagradas. E o que é que ela ensina? Que o mais importante é cuidar dos filhos. E eu acho que com relação a isso, é o mais importante mesmo, é você olhar os seus filhos, o planejamento e estar no centro da vontade de Deus. Por isso que Paulo vai dizer no texto que foi lido, acho pelo Alexandre, que todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Reverendo, e no caso de uma negociação? No caso de uma mulher que negocia com seu marido, trabalhar enquanto ele ficar em casa e cuidar da educação dos filhos? Aí eu acho que a gente quebra o princípio de autoridade. Você quebra o princípio da autoridade. Não vou nem poder usar exemplos. Me vem uma mente aqui muito claramente, mas talvez seja conhecido, eu não vou usar. Mas não é o homem para ser o ajudador da mulher. É a mulher para ser a ajudadora do homem. Agora, se é um caso excepcional, tá certo? Então, ele pode fazer isso por um tempo, tá certo? Mas dentro de uma excepcionalidade e não dentro de uma regra, de dizer, vai para a rua, vender, vai trabalhar, vai quebrar pedra, vai se expor aos perigos, vai se expor a tudo aí que o mundo diz aí fora, e eu vou ficar aqui em casa, varrendo a casa, etc. Gente, isso não quer dizer que ele está sendo diminuído porque está fazendo aquele tipo de tarefa, mas ele não foi chamado para aquilo. A autoridade dele é outra, ele é quem tem que ser o provedor da casa. E quer queiram, quer não queiram, se você tem num casal uma diferença financeira grande, ou seja, a mulher ganha mais do que o marido, isso gera problemas. Não tem como não gerar problemas, tá certo? Então, por quê? Porque quem é o provedor da casa é o homem. E fim de papo. Por quê? É um princípio bíblico que está inserido, ensinado desde o Éden até os dias atuais. Por uma conjuntura, pode ser que se viva isso, mas isso não é o ideal de Deus, não é aquilo que Deus planeja para o seu povo. Então, o que me parece é que, na verdade, todos os adolescentes homens deveriam ser os primeiros da classe. Concorda comigo? Sim. Para que, de fato, não houvesse a necessidade da provisão familiar. Então, entendendo que, no caso, se a provisão do lar
ela deve ser masculina, ela deve ser do homem, pelos exemplos bíblicos historicamente conhecidos de Gênesis a Apocalipse, o homem sempre como provedor. Na verdade, deveria haver uma reeducação partindo do princípio bíblico constitucional familiar, de que, de fato, os primeiros da classe sempre deveriam ser os homens, não pela falta de capacidade da menina ou da mulher de não ser, mas pelo entendimento dos seus pais, de ensiná-los de que um dia eles serão os provedores da sua casa e que não deixariam faltar nada para a sua família. Exatamente. Só para que a gente possa ter ideia, tem um pastor aqui em Recife, que ele, a esposa dele é funcionária do Banco do Brasil, e ela está grávida, é o terceiro filho deles. Ela deve ter neném no mês de setembro, então ela sai de licença e ela não volta mais para o banco, que eles decidiram que ela vai cuidar das filhas. A terceira filha, ela vai se dedicar ao trabalho, ao cuidado das filhas. Aí alguém pode dizer, isso é imposição? Não, eles sentiram essa necessidade. E eu tenho certeza que Deus não deixará faltar um valor expressivo, que ela é funcionária antiga do banco, eu acho que ela deve ter uns 10 anos de banco, já tem um bom salário, mas eles vão abrir mão disso, para que ela cuide das meninas. Depois, o que vai acontecer, Deus proverá. Bem, acho que o senhor já tocou sobre esse assunto, né, dando o seu próprio exemplo pessoal. Mas nós sabemos que uma característica dessa vida pós-moderna é delegação, né? E acho que o senhor já respondeu essa pergunta, mas é correto você terceirizar os cuidados dos seus, a mulher deixar o cuidado dos seus filhos para creches, para babás, para os pais? Acho que o senhor já indiretamente já respondeu essa pergunta já. Mas eu posso informar assim, que é legal porque nós vivemos nessa roda viva desse século. Agora, isso não é o ideal de Deus. É só isso que a gente precisa entender. E por isso é que agora nós não temos mais os melhores alunos sendo os homens. Se perde o referencial, tá certo? Porque a mamãe não está em casa para ensinar aos filhos como é que deve ser. Então, está tudo fora do lugar. Está tudo fora do lugar. O ideal que Deus nos deu foi exatamente esse. A mulher cuida dos filhos, educa os filhos, cuida do lar, administra o lar. Na verdade, ela é quem manda no lar. É a mulher. Tá certo? Agora, isso submetendo a figura do marido que sai para o trabalho e que vai prover, que não vai deixar faltar absolutamente nada dentro de casa. Agora, como nós vivemos dias difíceis, o marido não ganha o suficiente, eles querem ter um padrão de vida melhor, compram um carro, compram uma casa, tudo financiado, então a mulher tem que trabalhar, então tira a mulher, bota creche. Aí você tem os problemas, você tem as proliferações de problemas, como os que nós enfrentamos nesses últimos dias. Então a solução seria, meus irmãos, aprendam a viver pobres. Qual a dificuldade de viver pobre, né? De viver sem tantos recursos financeiros, tendo em vista a prioridade familiar. Eu acho que essa seria, o senhor tomou o exemplo que eu conheço, né? E uma das falas desse pastor para mim foi, nós decidimos viver uma vida mais pobre, porque nós achamos que não há nenhum problema em sermos um pouco mais pobres com isso. Pessoal, nós estamos encerrando essa parte para poder darmos início à parte final do Café Teológico, as perguntas que vocês fizeram, certo? Então, eu vou dar só esse prazo para vocês entregarem as perguntas. Marilene, levanta a mão. Quem quiser entregar a sua pergunta, que já fez, levanta a mão que a Marilene vai passar aí para recolher. Tem a menina, acho que ela está querendo entregar. Então, entrega a Marilene. As perguntas elas serão lidas, tá? Elas serão lidas, há uma pessoa aqui na frente que vai ler as perguntas, elas vão ser selecionadas. As perguntas que não forem lidas aqui, elas serão disponibilizadas na nossa página do Facebook para que o reverendo Marcos André possa responder na medida da disponibilidade dele. Então,
quem fez as perguntas, entrega a Marilene, nós vamos dar um momento inicial agora dessa fase. Essa fase é conhecida como o verdadeiro bate-bola, certo? Então, de forma objetiva, as perguntas são feitas, de forma respondidas, de forma objetiva, as respostas também serão. Então, na medida do possível, nós vamos nos propor a tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Então, Laércio, dê início a esse momento com as perguntas da plateia. Som. Boa noite a todos, boa noite, reverendo. Temos algumas perguntas da plateia. Uma aqui que não foi identificada. No livro de Tiago, encontramos que as mulheres devem ficar em silêncio. No entanto, temos o ministério da SAF, que dá voz às mulheres. O senhor poderia esclarecer esse assunto? A ideia de ficar em silêncio, mais uma vez, é aquela ideia que se tinha do paganismo, no qual as mulheres faziam um grande barulho ao se reunirem. Então, elas estavam na igreja fazendo esse barulho e era necessário que elas ficassem em silêncio. Elas queriam entender de coisas que eram difíceis, então levantavam, perguntavam e, portanto, não se chegava a um consenso. Paulo também escreve aos Coríntios exatamente ordenando como deveria ser o culto. Fala-se ali também sobre mulheres que tinham algumas funções e exerciam algumas dessas funções e causavam um tumulto, e Paulo, então, ele disciplina como essas mulheres devem participar. Na questão nossa, em relação à SAF, elas não são barulhentas, elas são eficazes no que fazem. Okay. Segunda pergunta também não foi identificada. Diz o seguinte: o que o reverendo Marcos tem a dizer do capítulo 29 de Gênesis, versículo de 6 a 9, onde afirma que Raquel era pastora? Raquel era pastora de camelos. Temos uma outra pergunta de Rubens, ele é aqui da igreja, e ele diz o seguinte: vemos no livro de Isaías e nos seguintes livros proféticos a importância que Isaías, Jeremias e os seguintes profetas possuíam. O termo profeta estaria nos dias de hoje fora de uso, por já termos a palavra de Deus revelada, ou esse termo ainda pode ser usado? Aí a pergunta que tem a ver diretamente com o tema: e a mulher, como profetiza nos dias atuais? Seria a prova do que Isaías falou no capítulo 4, versículo 1? 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Eu precisava olhar o contexto desse texto, eu não posso dizer agora. Agora, como foi a primeira parte? Ele está falando a questão do termo profeta. Do termo profeta. Se estaria em desuso. Naquela perspectiva, como um ofício, sim. Porque o ofício de profeta é um ofício extraordinário. Quando fala no Novo Testamento sobre essas questões, nós podemos dizer que os ofícios na igreja, eles são ofícios ordinários e ofícios extraordinários. Os ofícios extraordinários são apóstolos, profetas e evangelistas, no termo usado no Novo Testamento. E os ofícios ou oficiais ordinários são doutores, mestres, pastores. Então, hoje em dia, quando a gente usa a palavra profeta, ele é utilizado no sentido de você trazer a palavra de Deus para o povo, a exortação de Deus para o povo. Nesse sentido, a palavra pode ser usada. Não no sentido de uma classe específica que recebia revelação direta de Deus e falava ao povo, tá certo? Podendo ou não trazer coisas que fossem escondidas, que ele traria à luz, tipo alguma coisa com relação ao futuro, que eventualmente acontecia. Mas no sentido de falar a palavra de Deus, de trazer a mensagem de Deus para o povo, ainda hoje nós podemos usar. O pastor é um profeta de Deus que traz a mensagem de Deus para o seu povo. Okay. Temos uma outra pergunta, também não identificada,
que diz o seguinte: por termos muitas mulheres trabalhando fora, as crianças estão ficando sem referência. Seria por isso que temos muitos gays na sociedade? Eu também acredito que isso tem algum tipo de relação. Eu não tenho um dado científico, eu não tenho nada mais palpável para informar isso. Mas eu creio que com a saída das mães, do cuidado dos filhos, elas são entregues à televisão, que valoriza o trejeito, que valoriza o homossexualismo, coloca na mão de terceiras pessoas que vão dar uma educação diferente daquilo que nós desejávamos que fosse dado, né? Então, eu creio, embora não tenha dado científico para isso, que eu caminho nesse sentido também da pergunta. Ok, temos mais uma pergunta, referente ao texto de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Alguns estudiosos em religião baseiam neste versículo para defender o evangelho pregado por mulheres, pastoras. Será que já está na hora das pedras clamarem? Qual a sua opinião pessoal? Lucas 19, 40. Mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Eu creio que não. Eu creio que não. O que há é um modismo no nosso meio. Nós temos, de fato, homens que estão exercendo a sua função pastoral. Agora, não creio que se adequaria aqui a essa situação, até porque ela é específica em relação à entrada de Jesus em Jerusalém, e não teria a ver com essa ideia de que é por conta da falta de homens que as pedras estão clamando, então as mulheres seriam as pedras que levantariam as suas vozes. Eu creio que não, é muito mais uma influência do presente século, do feminismo, do que outra coisa qualquer. É um modismo e que é difícil a gente conter. É muito possível que esse modismo se alargue e invada as nossas igrejas de uma forma quase que total. Ok, as próximas serão na internet. Pessoal, nós não temos condições de fazer todas as perguntas. Então, como eu disse no início da programação, as perguntas serão disponibilizadas na nossa página do Facebook. E na medida da disponibilidade do reverendo Marcos André, ele irá responder de acordo com o que puder. Lembrando o seguinte, que há uma questão também que na hora eu não atenuei para perguntar sobre a maternidade da mulher. Porque a pergunta que poderia surgir: e as mulheres que não podem gerar filhos? E as mulheres que não podem gerar filhos? Na verdade, eu estou ressaltando essa questão porque eu acredito que eu deixei passar nas perguntas, que o texto vai falar sobre a importância da maternidade da mulher. Mas, se o senhor quiser esclarecer essa situação... Rapidinho, a gente, na verdade, precisava de um aprofundamento com relação a isso, mas se a mulher ela é impedida de gerar filhos, tá certo? E eu tenho um caso na minha família, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela não pode gerar filhos. Isso já é como é que eu diria? É um imposto muito alto que ela paga, tá certo? Porque o natural da mulher é que ela gere filhos, certo? Então, pessoas que poderiam gerar e não podem gerar, e pessoas que estão tão somente preocupadas em um sucesso profissional. Eu diria que se elas não podem gerar filhos, Deus assim o quis, e a explicação Ele dará no seu devido tempo. Eu não tenho como fazê-lo, mas elas cumprirão então os seus papéis como esposas, como auxiliadoras dos seus maridos, se forem casadas. Eu vi certa vez o reverendo Werison, que é o diretor do Seminário Presbiteriano Conservador, também tentando esclarecer essa pergunta, e ele colocou, além dessa situação, o fato de que o texto lá abre o precedente para o cuidado,
Porque o nome no original utilizado ali naquela questão da maternidade não é apenas a ideia de gestação, e sim de cuidados. E aí nós abriríamos precedentes para a adoção, para a ideia do cuidado. Então, eu confesso que eu não tomei isso por exame após a sua colocação, mas além do que o reverendo Marcos André falou, eu gostaria que vocês também, na medida do possível, examinassem um texto. Eu não examinei para saber se lá o texto está colocando a ideia da maternidade também para a questão do cuidado, abrindo precedentes também para a adoção. Tendo em vista essas colocações finais, eu vou dar a oportunidade para o reverendo Marcos André fazer as suas considerações finais, agradecendo a presença de todos e que nós possamos encerrar o café. Mas, antes de tudo, queridos, eu gostaria de dar uma satisfação a todos sobre o vídeo de entrevista com a escritora Elizabeth, que nós divulgamos em nosso vídeo do Café Teológico, né? Eu acredito que essa já é a sexta edição do Café Teológico, e nós tivemos um problema com a receptação desse vídeo. Ele não conseguiu ser enviado a tempo de ser examinado, tanto pelo reverendo Marcos, quanto por mim, e nós não conseguimos disponibilizar, assim como divulgamos o vídeo com a entrevista da escritora Elizabeth. Então, estou dando uma satisfação a todos, pedindo as nossas desculpas, né? Foi a primeira vez que aconteceu esse precedente, então estamos lutando para que não aconteça novamente. Vamos ficar devendo o vídeo da escritora, que bastante nomeada na situação, tem diversos livros escritos, inclusive sobre o tema também, certamente ia nos acrescentar muito. Mas fica as considerações finais do pastor reverendo Marcos. Ok, eu quero só agradecer o convite que me foi feito para participar e incentivar vocês a lerem um pouco mais sobre isso. Eu estou trazendo um livro que vai ser sorteado aí para vocês, o Ministério Mulheres e Ministério. É um livro interessante. Eu também tenho outro aqui, esse eu não vou sortear, mas vocês podem também ver, Confrontando o Feminismo Evangélico, de Wayne Gruden. É um livro também muito interessante, e o seminário tem esse livro vendendo com 50% de desconto. Aquele livro lá, ele custa R$45, a gente está vendendo a R$20, se alguém quiser. Também tem esse outro tema aqui também muito interessante, Ministério Feminino na Igreja Local. É um livro que vai abordar o assunto na perspectiva de como elas devem proceder em casa. E também tem, por último, uma reportagem, um tema, melhor dizendo, na revista Os Puritanos, sobre mulher no púlpito. Não sei se vocês sabem, mas ultimamente a Igreja Presbiteriana do Brasil, numa das decisões da Comissão Executiva do Supremo Conselho, foi levantado a questão de se mulher poderia pregar ou não. Então, há uma decisão da IPB com relação a isso, que conquanto eu não concorde com ela, tá certo? Mas ela foi tomada, ou seja, a decisão vai dizer o seguinte, que a mulher, ela poderá pregar na igreja desde que esteja subordinada à autoridade do pastor, tá certo? É um mais ou menos aí, justamente para salvaguardar algumas situações específicas, como por exemplo de missionárias que estão no campo missionário, no sertão, em algum lugar onde não existe a figura do pastor, ou onde as coisas são mais remotas. Então essa é a decisão da Comissão Executiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, que aconteceu, eu acho que o ano passado. Vale a pena estudar mais sobre esse texto, ler esse texto, e eu desafio você a fazer isso não com as lentes da psicologia, da sociologia, da antropologia, da filosofia ou de outra coisa qualquer. Mas eu quero convidar você a ler esse assunto nas Escrituras Sagradas a partir de uma perspectiva bíblica, com as lentes desprovidas de todos esses pressupostos e procurando entender a vontade de Deus. E esses livros que nós apresentamos para vocês, eles vão caminhar nessa vertente que nós decidimos aqui, mostrando o princípio desde o Éden até o Apocalipse, a revelação de Deus, no qual aponta sempre para o homem como sendo aquele que tem autoridade para falar ao povo em nome de Deus. Bom,